Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Viva Bem, Viva melhor, Viva com mais saúde. O programa, ele tem como finalidade de te apresentar conteúdo sobre a saúde física e emocional. Comigo, Cris Lantin, E comigo, eu, Simone Cury. É isso aí. Então, antes de a gente começar a falar nosso tema de hoje, eu vou pedir para você curtir nosso canal, seguir, ativar as notificações para que toda vez você receba a notificação dos próximos vídeos e compartilhar aí com os seus amigos, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bacana e pode ser exposto para mais pessoas, combinado? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 5 elementos na medicina chinesa, tanto a parte física como a parte mental, o que isso influencia na sua vida, não é mesmo, Simone? É isso aí, estamos aqui para explicar para vocês, para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho da medicina chinesa, os 5 elementos, e para quem já conhece, vai ter um reforço aí para relembrar Legal. tudo isso. É isso aí, porque assim, muitas pessoas pensam assim, medicina chinesa é acupuntura, e não necessariamente é só acupuntura, não é verdade, Simone? Exatamente, é uma série de recursos que são usados na medicina chinesa, baseados na teoria dos 5 elementos, o que nós vamos explicar hoje. Isso. Eu vou falar da parte emocional, tá? E a Simone vai falar da parte física. Vamos começar nossa matéria, Simone? Vamos lá. Agora, então, eu vou compartilhar o emocional na visão dos 5 elementos da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela tem todo um cuidado especial para se avaliar as causas das doenças, levando-se em conta o indivíduo como um todo, pois uma mesma causa raiz, ela pode causar manifestações diferentes em diversos locais do corpo, como, por exemplo, o rim, O rim, quando ele está em desequilíbrio, ele pode levar a problemas de micção, problema nos ossos, ouvidos, cabelo, e na mente alterando a força de vontade da pessoa. Ou seja, um problema emocional também pode ser um problema físico. Diariamente, nós somos expostos por diversas situações que podem nos tirar do eixo, como, por exemplo, um choque, um susto, a cabeça ali ficar remoendo diversos pensamentos, a tristeza, o medo, a raiva, Que esses sentimentos, depois a gente vai falar respectivamente de cada hora. Mas uma situação que a gente vivencia, ela gera pensamentos. Os pensamentos, eles geram sentimentos que geram emoções e o emocional é que influencia diretamente na sua saúde como um todo. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Quando a gente vivencia uma emoção por um determinado tempo, a ficar ali remoendo aquela situação, vivenciando aquela situação, causa um colapso químico no corpo, liberando epinefrina, cortisol, entre outros neurônios, hormônios, que enfraquece o sistema imunológico e aí pode abrir porta para as doenças. Então, o estado de saúde, um estado de saúde equilibrado, seria o correto é o equilíbrio entre o estado mental, o meio social que a gente vive, o clima, a alimentação, a atividade física e hereditariedade. As alterações nesses dois campos, nesses elementos, levam ao adoecimento, porque está desequilibrando o Qi e o Shen. O Qi é a energia vital e o Shen é a energia mental, a nossa consciência. O Shen, na medicina tradicional chinesa, ela é definida como a nossa mente, nosso espírito, a nossa consciência. E também ela é responsável pelas nossas potencialidades e a consciência que vamos formando com as nossas experiências vividas. Ele é um indicador da saúde, considerado como das 5 substâncias vitais do organismo. O Shen, como indicador das
como um indicador da saúde, a gente pode ver se a pessoa tem um Shen forte com o brilho nos olhos, a compleição, né? Aquela compleição bonita, viçosa. Isso a gente vê quando a pessoa tem um Shen forte. E isso, quando não tem esse equilíbrio, ela afeta todas as áreas da nossa vida. E quando a pessoa ela tá com um Shen forte, mesmo que alguma coisa não está dando bem na vida dela, ela tem a potencialidade e a força para mudar aquela situação em que ela está. Por isso, ter um Shen forte, ele é primordial e é ele que controla toda a nossa vida, né? Um Shen afetado afeta o Qi, a nossa energia, né, a nossa energia vital e, consequentemente, ele diminui a capacidade emocional e fisiológica da pessoa. O Shen, ele é acoplado no coração, que é o nosso cérebro emocional. E através desses canais energéticos que eu estou colocando aqui na foto para vocês, e os vasos sanguíneos, né, ele vai levando essa energia a todos os órgãos e vísceras, levando toda uma nutrição emocional que o corpo precisa. O Shen, ele é responsável pela nossa consciência, pela percepção, nos deixa em estado de alerta, trabalha o julgamento, tanto positivo quanto negativo, o domínio dos impulsos, o sono, o humor, o conhecimento e os nossos hábitos. Então, assim, percebam como o Shen, ele é primordial e vital no nosso organismo. Aqui é a figura tradicional dos 5 elementos. Então, para a medicina chinesa, a gente tem o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Então, tudo na medicina chinesa, ele é focado dentro desses 5 elementos. O fogo relacionado com o coração, a terra com o baço e pâncreas, o metal com o pulmão, intestino grosso, a água relacionada ao rim e bexiga, a madeira, fígado e vesícula biliar, e o fogo, esqueci de falar, do intestino delgado e os vasos maravilhosos. Então, todo o ciclo de geração, ele é trabalhado e entendido, sim, dentro desses 5 elementos. E um comanda o outro. Então, quando um está em desequilíbrio, de uma certa forma, vai afetando todos, tá? E aí a gente vai entrar em cada um especificamente. Cada órgão nos próximos programas, cada órgão bem explicado. Hoje o objetivo é apenas mostrar para vocês o que é um Shen, o que é essa energia quando ela está em equilíbrio e quando ela está em desequilíbrio. Um Shen no fígado, que é do elemento madeira, ele é responsável pelo planejamento da vida, através do planejamento e ação. Ele permite a melhor comunicação, expressão, as ideias, a atividade, ativa a capacidade de relacionamento. Esse, quando o Shen está ali com todo o seu potencial, na região do fígado, ele traz todo esse potencial emocional para a pessoa, né? Potencial de vida. Porém, quando ele está em desequilíbrio, ele traz para a pessoa irritabilidade, agressividade, raiva, frustração, hostilidade, sentimentos de culpa, baixa autoestima, perda da motivação, tédio, indecisões, desapego à vida, né, e tendência suicida, confusão mental e insônia, pois ele diminui a capacidade das coisas, das pessoas verem as coisas e fica fantasiando sobre si e sobre os outros. E isso, vou voltar a falar, então quando a pessoa está ali, não tem o Shen forte, então ele está em desequilíbrio, esses emocionais eles afloram. Esses emocionais aflorados, ele vai diminuir a sua capacidade do seu sistema imunológico. Aí, consequentemente, como eu coloquei antes, se a pessoa não tem uma boa alimentação, se ela não tem uma atividade física, toma muito medicamento, enfim, são os fatores externos, que isso a Simone vai falar, ele vai abrir portas para doenças. Porque o organismo vai acabando ficando ácido, né? O Shen no coração, que é do elemento fogo, ele é responsável pela energia vital e da vida, da alegria e da receptividade da vida.
Então, ele é aquele que assim, que é a vida, é a energia vital para a gente fazer tudo. Mas quando ele está em desequilíbrio, ele tira o nosso foco, a nossa organização, o nosso planejamento e ação, eles ficam ali sem ação nenhuma, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas. E fica num estado depressivo, alterando o humor, a bipolaridade, né? Fica alterando ali o humor, porque ele está com o Shen desequilibrado. Já o Shen no baço, do elemento terra, ele é responsável pelas memórias corporais. Né? Ele está relacionado com as intenções, as sugestões, as opiniões, os sentimentos, a sabedoria e julgamento. Ele ajuda a dar o traço da personalidade. Porém, quando ele está em desequilíbrio, a pessoa ele fica com aqueles pensamentos obsessivos, repetitivos, remoendo aquela situação, né? Pode trazer remorso, a pessoa acaba distorcendo as informações, tem a dificuldade de concentração, de memorizar as coisas, né? E do raciocínio. A pessoa fica ruminando sem sair do lugar. E, quer um exemplo do Shen no baço, né? É aquela pessoa que fica ali ruminando e não sai do lugar, né? Gerando uma gastrite, gerando uma dor no estômago, porque ela fica ali só ruminando e não processa nada, né? Um Shen no pulmão, ele é responsável pela integridade e a identidade da pessoa, bem como as ações instintivas de ataque e fuga, pelo instinto da autopreservação. Então, ela coloca ali a gente como na racionalidade, né? E nas ações que a gente tem que fazer. Porém, quando o Shen está em desequilíbrio, a pessoa tem, sabe aquela tristeza de causa aparente ou não? Às vezes aquela tristeza que a pessoa nem sabe por quê, mas está ali se sentindo triste, depressivo, não tem vontade de se relacionar com as pessoas, guarda tudo para si, não gosta de expor os seus sentimentos, e aí vai gerar ali um problema de pele, um problema de intestino, porque a pessoa está ali guardando tudo para si. Porém, também no extremo, ela pode ter reações explosivas, irracionais, instintivas, sem saber lidar com a situação. O próximo. Agora, o Shen, no rim, do elemento água, ele é responsável pela força de vontade, pela vitalidade, a ambição, o poder criador e da adaptação. É aquela coisa assim, vai, né? Só que quando está em desequilíbrio, a pessoa fica estagnada, com medo, complexo de inferioridade, timidez, desconfiança. E no oposto, aquela superioridade excessiva, autoritarismo, falta de limites, falta de noção ou tiranismo. No momento que estamos vivendo hoje, né, com essa situação da pandemia, muitas pessoas estão com o seu Shen do rim em desequilíbrio, né? Por todo o contexto. E aí, quando a gente está... É muito comum nessa época a gente pegar pessoas com problemas de coluna, né? Problemas de lombar, de ciático, porque o Shen desequilibrado vai lá desequilibrar o físico também. Por quê? Porque tem essa ansiedade, o medo, a insegurança. É por causa do Shen, o rim em desequilíbrio. E para finalizar, que é a minha parte, para a gente ver a parte do físico, né? Queria falar sobre a saúde e essa descrição da Organização Mundial da Saúde, né? Que a saúde ele é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Ok, pessoal? Agora nós vamos para a parte física. Olá, pessoal. Agora eu estou aqui para passar para vocês mais algumas informações a respeito dos 5 elementos e suas influências na parte física também, né? Vou apresentar para vocês aqui. Aqui onde eu começo, mostrando para vocês que a medicina equilíbrio entre os opostos é que define a saúde na medicina chinesa.
Então, o yin e o yang são opostos que se complementam. Jamais eles devem estar acima um do outro. Eles devem estar em movimento para proporcionar um equilíbrio entre o repouso e a agitação, a água e o fogo, a noite e o dia, o frio e o calor, os órgãos e as vísceras pela medicina chinesa. Essa é a visão tradicional. Então, na chinesa, toda doença evolui de um fator de desequilíbrio. No início, um fator de desequilíbrio, ele vai ser energético, onde há um bloqueio ou mesmo a falta de energia, que não promove o livre fluxo do qi no organismo. A partir daí, vem também afetando o desequilíbrio emocional. Nessas duas fases, nós ainda não temos os diagnósticos a partir de exames laboratoriais ou clínicos. E aí, depois, vai evoluindo para o desequilíbrio químico e físico, que é onde vão aparecer os sintomas e é possível fazer o diagnóstico. Esses desequilíbrios, eles vêm dessas fases que promovem as doenças. Então, na fase energética, é uma fase de formação das doenças, porque uma doença, ela não nasce de uma hora para outra, ela não entra em você em um único momento, ela se desenvolve a partir do desequilíbrio. Então, uma doença, ela vai crescendo no seu organismo a partir do desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio, ele permanece por um tempo onde o seu corpo não consegue mais se reequilibrar. Então, na primeira fase é da formação das doenças devido à deficiência ou estagnação de energia, chamada Qi ou Qi. Essa energia é a energia que circula pelos meridianos do nosso organismo. Aí vem o cansaço, mal-estar, opressão, esgotamento mental, o estresse. Isso não aparece nas imagens, nos exames de imagens ou exames laboratoriais. A partir daí, esse desequilíbrio vai ter uma parte funcional, onde aí já chegam as dores, o cansaço mais acentuado, um abalo emocional, ainda não são perceptíveis nos exames de imagem laboratoriais, porque a pessoa sabe que não está se sentindo bem, mas nos exames aparece que está tudo entre os parâmetros normais. Muitas vezes, os pacientes são encaminhados para os serviços psiquiátricos porque não se encontra nos exames resultados que definem o que essa pessoa tem. E aí vai para a parte psicológica, fala, não, você não deve ter nada, deve ser algum problema psíquico, porque nos seus exames aparenta tudo normal. Nessas duas fases, que é onde a medicina tradicional chinesa é muito boa em resolver os problemas. Ela vai reequilibrar o desequilíbrio energético e restaurar esse desequilíbrio funcional. A partir daí, se isso não for restaurado, passa para o desequilíbrio orgânico, que já é a terceira fase da doença. A medicina convencional, a alopatia e os remédios e as cirurgias vão funcionar muito bem nessa parte, onde a doença já está instalada e já provocando as lesões e as doenças são percebidas nos exames. Enquanto que a medicina chinesa, ela trabalha na prevenção e restauração antes da lesão ser instalada. É possível trabalhar-se as duas medicinas ao mesmo tempo. E isso nós estamos vendo muito. Muitos médicos estão encaminhando seus pacientes para nós, acupunturistas, tratarmos em conjunto. Essa é a verdadeira medicina integrativa e complementar. E aqui, né, como eu havia dito, os tratamentos dos desequilíbrios, a diferença entre a medicina tradicional chinesa e a medicina alopática, onde a medicina chinesa corrige os desequilíbrios para evitar as doenças, fortalecendo o organismo e trabalhando na prevenção, onde a medicina alopática trata os sintomas, corrige as dores, mas
as consequências, as dores são as consequências das doenças e não o fator que desencadeou. E aí vai remediar com remédios e cirurgias, se for o caso. Aqui um pouquinho sobre os 5 elementos e as doenças. Os chineses, eles relacionam os desequilíbrios das pessoas com relação aos elementos da natureza, onde é relacionado ao elemento madeira, o fígado e a vesícula biliar. E as doenças associadas ao fígado e vesícula biliar, quando estão em desequilíbrio, são a enxaqueca, problemas ginecológicos, hormonais e diversos outros problemas, tá? Porque o fígado, na medicina chinesa, ele é responsável pelo fluxo harmonioso do sangue e da energia. Na medicina chinesa, nós temos também o metal, que é o elemento da natureza relacionado ao pulmão e ao intestino grosso. O pulmão tem sua relação com o intestino grosso porque os dois fazem a seleção do que fica e do que deve sair do corpo. Nós respiramos um composto dentro do ar e nós ficamos com o oxigênio e eliminamos aquele ar impuro. Esse oxigênio depois vai entrar no nosso corpo e vai fazer toda a sua função de fornecer energia. E o intestino recebe os alimentos, absorve aqueles alimentos que são necessários e elimina aquilo que não vai ser utilizado. O elemento fogo na medicina chinesa, ele é relacionado ao coração e ao intestino delgado. Quando ele está em desequilíbrio, vem a ansiedade, a agitação, distúrbios do sono, transpiração excessiva. E no elemento terra, que é na medicina chinesa relacionado ao estômago e baço pâncreas, eles são responsáveis pela regulação e transformação e transporte dos alimentos. Então, uma boa digestão, ela só é bem feita mesmo quando o estômago e o baço pâncreas estão em equilíbrio. E uma disfunção causada por esse desequilíbrio é, principalmente na parte da preocupação, onde depois vai ter transtornos de pensamentos obsessivos e, fisicamente, as mãos e os pés frios. O elemento terra também é responsável por manter seus órgãos em seus devidos lugares. E, passando rapidamente também aqui, isso é só uma pincelada de do grande conhecimento que a medicina tradicional chinesa proporciona, vamos falar da água. Aquele elemento, água, que contorna todos os obstáculos, é relacionado aos rins e à bexiga, emocionalmente ligado ao medo, quando está em desequilíbrio, e o elemento água é o centro do nosso yin e yang, é o que dá origem à energia de todo o nosso corpo. Nós carregamos conosco a energia que vem desde o momento da nossa concepção, é a nossa energia que está armazenada nos nossos rins, do elemento água na medicina chinesa. E, para completar aqui, nós temos que ter em mente, de acordo com a medicina chinesa, que para evitar as doenças, nós precisamos buscar constantemente o equilíbrio entre as energias yin e yang do nosso organismo. Então, a cultura da medicina chinesa tradicional, que já vem há mais de 3.000, 5.000 anos, eles sempre preconizaram a simplicidade, em analisar o que está em desequilíbrio no organismo, restabelecer esse equilíbrio e assim a sabedoria da natureza vai restaurar tudo aquilo que as nossas células precisam para proporcionar uma saúde para o nosso organismo. Então, tudo o que fica muito tempo em desequilíbrio vai proporcionar uma doença que vai ser muito mais difícil de tratar depois. Nunca é impossível, porque tudo vai depender da energia que possui dentro do organismo. Mas com a medicina chinesa, essa visão diferente, a gente consegue equilibrar o organismo e
a gente sabe que prevenir é muito melhor do que remediar. E aqui eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos, voltando aqui com a Cris. Bom, pessoal, isso foi apenas uma pincelada, porque o nosso tempo é curtérrimo, né? 25 minutos é muito pouquinho tempo, mas a gente vai fazer uma série, né, Simone, de cada órgão, para vocês poderem entender melhor, tá? Sim. Então, ó, ativa o sininho aí para vocês ficarem sabendo quando vai ser os próximos programas, e aí a gente vai assim, relatar bem explicado o que é cada órgão, né? De acordo com a medicina chinesa, o seu aspecto físico e emocional e o que a gente pode equilibrar com alimento, com outras coisas, né? Que aí a parte fisiológica a Simone vai trazer. Ó, show de bola. Sim, e nos próximos programas nós vamos apresentar mais detalhadamente um órgão de cada vez, um elemento de cada vez, para que vocês possam entender um pouco mais e relacionar os desequilíbrios com os problemas que vocês estão tendo. E aí, aprendendo a se entender melhor para poder prevenir e remediar menos, né? Isso. E entender também um ciclo de geração, porque às vezes quando um desequilíbrio está num órgão, ele não leva a nutrição para o outro, e aí vai acabando afetando outros, todo o ciclo de geração. Então, por isso que é importante vocês entenderem, né, como que funciona direitinho aí a medicina chinesa, e a gente vai trazer de pouquinho, em pílulas homeopáticas, mas com os tratamentos, né, o que vocês podem fazer para fortalecer cada órgão. Certo, Simone? Sim, com certeza. E estamos aqui abertos às perguntas, se vocês tiverem, podem entrar em contato, que nós vamos esclarecer, e aos pouquinhos vamos trazendo nos programas para tirar todas as dúvidas e trazer esse mundo maravilhoso da saúde para vocês. É isso aí. Na descrição do vídeo tem um número do WhatsApp, então se você tiver alguma sugestão ou de algum assunto que você queira, né, que a gente traga aqui para vocês, clica lá no link do WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Então, deixe seus comentários, suas críticas positivas e construtivas, né, para que a gente possa estar sempre melhorando esse conteúdo que a gente, assim, faz com muito carinho, com muito prazer mesmo de passar para vocês. Certo? Sim, estamos aqui para ajudar e compartilhar o nosso conhecimento. Legal, pessoal. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, nos acompanhando. Não esqueça de deixar seu like, seguir nosso canal e nos vemos no próximo programa. Gratidão, Simone, pela sua presença. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada pela atenção. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Viva bem. Viva melhor. Viva com mais saúde. Até a próxima. Até a próxima.